Evangelho, sexta-feira da 7ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 7ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega o 10º capítulo do Evangelho de São Marcos. E hoje, na abertura do 10º capítulo, nós temos o tema, ou melhor, a discussão entre o Senhor e os fariseus a respeito do divórcio. Mas, antes de focalizarmos o tema, é importante colocarmos aqui que existe uma temática de fundo que Marcos está insistindo nesses últimos capítulos a respeito do verdadeiro e legítimo ensinamento dado pelo Senhor. O Senhor é o mestre e o autêntico legislador. Ele ensina a verdade. E mais uma vez, no diálogo com os fariseus, o Senhor vai recuperar o que diz a lei e o que diz a Sagrada Escritura. É importante termos esse detalhe. Como da outra vez o Senhor disse: "Por meio das vossas tradições, vós declarais Corbã e dessa forma anulais o mandato, a lei do Senhor, que disse para honrar pai e mãe." E declarando Corbã, vocês lembram dessa passagem? Ou seja, que os bens que vocês têm são destinados ao templo, se desobrigam de cuidar do pai e da mãe na necessidade. Então, mais uma vez, se acende uma situação similar a essa, agora sobre o tema do divórcio, onde, no meio da multidão que veio para escutar o ensinamento do Senhor, então Marcos também reafirma mais uma vez essa tensão que acompanha o contexto do ensinamento de Jesus, ou seja, ele é o verdadeiro mestre, o verdadeiro legislador, aquele que ensina o caminho da verdade, que nos leva a Deus. Entretanto, o seu exercício magisterial vem constantemente perturbado por aqueles que se metem no meio para dispersar. Já tivemos a chance em algumas meditações de falarmos sobre isso. Como o inimigo, de certa forma, ele tenta dispersar a todo instante os corações na hora de ouvir o ensinamento do Senhor. E a dispersão quase sempre é consolidada, levando os corações daqueles que se propõem a isso a tentarem confundir os interlocutores ou inverter o significado da lei. Então vamos ver como é que Jesus enfrenta também essa situação, porque vale a pena aprender do Senhor como lidar com momentos desse tipo. Então, partindo dali, ele foi para o território da Judéia e além do Jordão. Então, estamos agora em regiões que são de tradição judaica.
E outra vez as multidões se reuniram em torno dele. Então, o Senhor continua a sua missão agora em território judeu, porém as mesmas multidões, assim como se formavam as mesmas multidões, não, me corrijo, assim como as multidões o acompanhavam na região da Decápole, o acompanham agora também na região da Judéia. E o que se dá? E como de costume, de novo Jesus ensinava. Aqui a imagem do Senhor que instrui o seu povo é belíssima, né? A gente lembra dos textos do Antigo Testamento em que o próprio Senhor quer, por meio de Moisés, instruir o seu povo, conduzindo-o no caminho da verdade em direção à terra de Israel. Então a multidão se reúne e o Senhor fala, ensina da parte de Deus. Porém, alguns fariseus aproximaram-se dele, ou seja, em meio à multidão também tinham aqueles que ali estavam, mas não por interesse de aprender do Senhor, mas com a intenção de interferir, como posso dizer, de perturbar. Pronto, estava vindo a palavra em italiano. Com a intenção de perturbar e dispersar aqueles que escutavam o ensinamento do Senhor. Então, para pô-lo à prova, ou seja, não para buscar a verdade, mas para levar em uma direção contrária à verdade, porque se o Senhor ensina na verdade, se a afirmação deles é para colocar à prova, significa que é para orientar em uma direção contrária à verdade. Não é que eles estejam com a verdade e querem agora avaliar se o Senhor está com a verdade ou não. O Senhor, Ele é o Senhor onipotente. Ele tem consigo a verdade. Então, aqueles que se apresentam para orientar em outra direção aqueles que estão buscando a verdade. É forte essa imagem, porque esses eram os homens encarregados de instruir o povo. E bom, a gente já pôde perceber que uma das principais desorientações na vida daqueles que devem instruir o povo de Deus no caminho da verdade é quando eles se tornam referência para si mesmo. Quando os próprios afetos e quando a própria intenção e a própria vontade se coloca ao centro e eles se tornam referência para si mesmos. Aquilo dali é a ruína certa, a dispersão certa. Como precisamos estar atentos a isso, e como nas últimas meditações temos falado sobre dar a prioridade ao falar de Deus, a escolher, desde Marcos 8, vocês estão recordando? Quando falamos sobre a profissão de fé de São Pedro, que recuperamos esses dias na Cátedra de São Pedro, ouvindo o texto que é o paralelo no Evangelho de São Mateus, Pedro escolhe o que Deus inspira. Ele não escolhe colocar ao centro da sua decisão e da sua proclamação e, por fim, do seu ensinamento apostólico, ele não coloca ao centro a sua vontade, as suas pretensões, as suas ambições, o seu modo de pensar. Ele coloca ao centro o que Deus inspira em seu coração. E, por fim, colocará ao centro a revelação entregue por nosso Senhor. Ele ensina a verdade que Cristo lhe revelou, a verdade que Cristo lhe ensinou. Assim também, todo aquele que ensina em nome da Igreja deve fazer esse constante exercício de purgação, ou seja, permitir que o Senhor lance sal, pegando a imagem do Evangelho de ontem, sobre o nosso coração, sobre o nosso entendimento, sobre a nossa mente, de maneira a preservar tudo aquilo que é bom e saudável, ou seja, preservar no caminho da verdade o nosso coração e o nosso entendimento, e ao mesmo tempo que o sal possa cumprir o seu papel de purificar, de asepsia, de tirar, de jogar para fora, escolhendo por meio da renúncia, deixar de lado aquela ambição, aquele modo de pensar,
aquela forma de querer que as coisas sejam desse ou daquele outro jeito, que muitas vezes vão aparecer dentro de nós, e se precisarmos uma vida inteira cortarmos isso, cortemos, mas não vamos desistir de querer entrar no reino do céu, e no reino dos céus se entra somente pelo caminho da verdade. Não tem porta dos fundos para isso. Somente pelo caminho da verdade. Então é preciso, se for necessário, uma vida inteira estar cortando aquela mentalidade que insiste em retornar, aquele modo de agir, aquela ambição pessoal que insiste de retornar, corte quantas vezes for preciso. E escolha o que o teu Senhor te propõe. Então, aqui no Evangelho estamos vendo aqueles que não agem assim. E chegando diante do Senhor, fazem uma pergunta com a intenção de dispersar o entendimento da verdade. E olha a forma como Jesus responde. Vamos dar uma olhada no texto. Alguns fariseus aproximaram-se dele e, para pô-lo à prova, perguntaram-lhe: é lícito a um marido repudiar sua mulher? Jesus respondeu. Atenção agora aos verbos. Que vos ordenou Moisés? Bom, antes de mais nada, Moisés não ordenou nada a esse respeito. É importante termos isso claro. Apenas Deus ordenou. O único mandatário, ou melhor, o único que estabeleceu o mandato, foi o próprio Deus. Agora, Moisés permitiu algo. Ele não ordenou. Ele criou uma permissão por causa da pressão que lhe foi posta. Moisés não anulou o mandamento. Mas, padre, essa permissão, ela cancela o mandamento? No Evangelho de hoje, a gente vê explicitamente o Senhor dizer que não. O mandamento que Deus deu em Gênesis 2, 24, permanece o mesmo. Moisés não alterou. E o Senhor agora vai dizer por que Moisés realizou essa permissão. Porém, a resposta dos fariseus, ela é muito capciosa. Percebam. O que vos ordenou Moisés? Perguntou Jesus. Eles disseram, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e depois repudiar. Jesus então lhes disse, aqui o Senhor faz a correção. Por quê? Não pelo fato de que Moisés permitiu, se deve ser feito. Porque quando olhamos o ensinamento do Senhor e o mandato do Senhor, ou seja, o mandamento do Senhor, ele tem predileção. Então, ainda que Moisés tenha permitido, essa não deveria ser a escolha feita. E Jesus apresenta aquilo que também se conhece na Sagrada Escritura. O fato de que foi pela dureza dos corações que acabou surgindo essa concessão. Importante termos isso presente também. De maneira que o fato de ter sido permitido não significava que essa fosse a escolha melhor a ser feita. A escolha melhor a ser feita, o Senhor deixa claro no Evangelho de hoje, é permanecer no mandamento de Deus. Permanecer cumprindo o mandamento do Senhor. Ainda que por tanta insistência e dureza de coração Moisés tenha permitido, a escolha melhor não é valer-se da permissão, mas permanecer no mandamento. Isso é muito interessante e bonito no Evangelho de hoje. Jesus então lhes disse, por causa da dureza dos vossos corações, ele escreveu para vós essa ordem. Agora, desde o princípio da criação, ele os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne, de modo que já não mais serão dois, mas uma só carne.
E Jesus então agora repete o texto de maneira categórica e conclusiva, e nós tomamos essa mesma frase sempre na celebração do matrimônio. Portanto, o que Deus uniu, o homem não o separe. Tem uma frase muito bonita a respeito, tem um pensamento muito bonito de São Tiago da Síria, São Tiago Sarug, bispo da Síria. Essa frase, o que Deus uniu, o homem não separe, ele faz uma leitura poética da criação de Adão, dizendo que desde o ato da criação o Senhor já desejou essa aliança. E quando separou, ferindo Adão, restituiu-lhe para que fosse a alegria dos seus olhos, a felicidade na sua existência, aquela que Deus, desde a criação, quis que fosse inseparavelmente unida a ele, Eva. Ele faz a imagem, né? Que na criação, Eva já está ali. E depois o Senhor a tira da costela do lado de Adão, a modela e entrega para ele o que parecia ser uma perda, acaba se tornando uma entrega pelo sopro da vida. E essa entrega, ou seja, Deus restitui a Adão o que já estava junto dele desde o princípio, desejado por ele na criação, de maneira que fosse essa entrega e esse receber consigo a alegria da sua vida, a felicidade dos seus olhos. Meu irmão, minha irmã, isso é poesia pura, isso é lindíssimo. Se olhássemos a aliança matrimonial com a beleza poética que esse santo bispo nos apresenta, tomaríamos com outras categorias a percepção do nosso tempo, tão empobrecido, não apenas de uma linguagem poética, mas sequer de um significado para a aliança entre duas pessoas, tão empobrecido afetivamente, né? O nosso tempo. Vamos ouvir essas palavras de São Tiago de Sarug e compreendermos melhor a beleza dessa imagem que ele usa. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, disse Deus. Gênesis 1, 26. Os outros seres da criação resultaram de uma simples ordem. Observem, meus irmãos, faça-se luz, ou faça-se o firmamento. Porém, Deus não disse faça-se o homem, como disse também às plantas e aos demais seres, mas façamos o homem. Com efeito, achou conveniente dar forma a essa imagem de si próprio, superior a todas as outras criaturas, com as suas próprias mãos. Esta obra era-lhe particularmente próxima e distinta das demais. Ele tinha-lhe um grande amor ao fazê-la. Adão é a imagem de Deus, porque traz a efígie do Filho único, que se revelará na encarnação. De certo modo, Adão foi criado simultaneamente singelo, olha que bonito, e duplo. Eva encontrava-se escondida nele. Antes mesmo de eles existirem, a humanidade estava destinada ao casamento, que os levaria, homem e mulher, a um só corpo, como no início, assim eram um. Nenhuma querela, nenhuma discórdia se deveria levantar entre eles, pois estavam unidos em um. Teriam o mesmo pensamento e uma mesma vontade. O Senhor formou Adão do pó e da água e tirou Eva dos ossos e do sangue de Adão. O profundo sono do primeiro homem antecipa os mistérios da crucifixão do Filho,
A abertura do lado era o golpe de lança que o Filho único sofreria. O sono, a morte na cruz, o sangue e a água, a fecundidade do batismo, a água e o sangue que correram do lado do Salvador, transpassado sobre a cruz, são a origem do mundo espiritual. Adão, queridos irmãos, não sofreu com a amputação feita em sua carne no lado aberto. O que lhe foi subtraído foi-lhe restituído, transfigurado pela beleza. O sopro do vento, o murmúrio das árvores e o cântico dos pássaros diziam aos noivos: levantai-vos, já dormistes o suficiente. A festa nupcial espera por vós. Adão, então, viu Eva ao seu lado, aquela que era sua carne e os seus ossos, sua filha, sua irmã, sua esposa. Levantaram-se os dois, envoltos numa veste de luz, no dia em que lhes sorria. Estavam no paraíso, estavam juntos, permaneciam um só, no amor e na beleza que os unia. Lindíssimo, não é verdade? Bom, com uma imagem tão delicada e fazendo também a apresentação de todos os sinais cristológicos no livro do Gênesis, o peito aberto, o sangue, a imagem de Cristo crucificado, a imagem da paixão do Senhor, resgatada na leitura cristológica que o São Tiago, bispo da Síria, faz a respeito do texto da Gênesis. Isso ainda mais reforça que essa aliança de amor que Deus desejou desde o princípio, ela será bendita, sustentada e vivida somente se for na aliança de amor com que Cristo amou a todos nós. Então, para que se viva o esplendor dessa comunhão, ser uma só carne, serem um só, é necessário que o casal se oriente a Cristo, olhe para os ensinamentos do Senhor e permaneça com um coração aberto para viver um pelo outro o caminho de misericórdia e de amor que o Senhor viveu e vive por cada um de nós. A fidelidade e a indissolubilidade, elas são inerentes à aliança de Deus. Porque o Senhor jamais voltou atrás e voltará na sua fidelidade por nós. Desde o momento, como vimos, em que nos criou diferente de todos os demais seres da criação, nos chamou à vida segundo a sua imagem e semelhança e mantém fiel o seu propósito, pois não nos aniquilou em absoluto após o pecado, pelo contrário, viveu as dores da indissolubilidade. Poderia ter dissolvido a aliança depois que o pecado se tornou uma ofensa contra ele, mas ele viveu as dores da indissolubilidade e entregou ainda maior amor para curar a ferida da infidelidade causada por nosso pecado contra ele. A escolha da indissolubilidade e a prática da indissolubilidade na aliança matrimonial é a participação no sacrifício de Cristo na cruz.
porque a indissolubilidade vem afirmada quando o perdão se faz necessário para que a aliança permaneça. A indissolubilidade, ela vem dar sustentabilidade à fidelidade. Porque quando somos feridos pelo pecado do outro, pela infidelidade do outro, no amor por nós, nasce no coração um desejo de não mais ser fiel. E ser fiel significa permanecer dentro daquela aliança. Vem a vontade de não querer mais ser fiel. Mas é exatamente a hora de afirmarmos a indissolubilidade. Ali, nessa hora. E ela é afirmada pela oferta do perdão. Pelo ato de perdão e de reconciliação que só conseguiremos viver unidos a Cristo. Não vem como um dado espontâneo, fruto de uma pura e simples boa vontade, mas vem como um ato de adesão ao sacrifício redentor de Cristo, que conhecemos, que experimentamos sobre a nossa vida. E naquele momento vem recordado pelo Espírito Santo e nutrido pelos sinais da graça e pela vida de oração e nos dá força de cortarmos uma mão e ficarmos com a outra. Cortarmos aquele pensamento, aquele desejo de romper com a fidelidade que nasceu por conta da ferida que foi sofrida. E ali somos chamados a viver o Evangelho de ontem. Se esse pensamento e essa intenção está te levando a pecar, está te conduzindo a também você cometer um ato mal, corta e joga fora. É melhor entrar com uma só do que com as duas ficar do lado de fora do céu. Como os dois evangelhos, o de ontem e o de hoje, se encontram, né, meus irmãos? Peçamos ao Senhor a graça de sermos sempre amparados, em todos os momentos, pelo socorro do Divino Espírito Santo, a fim de que não esqueçamos tudo aquilo, toda aquela intuição, todo aquele insight, toda aquela novidade que a Palavra de Deus tem gerado, tem fortalecido dentro de nós para a nossa perseverança na fé e para a nossa prática da caridade, as últimas consequências conforme nos instrui o coração do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, pela intercessão de todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.